Clássico marcado por polêmicas, termina empatado, Palmeiras 1, Corinthians 1. Na última quinta-feira, pelo Campeonato Paulista, nós tivemos o segundo clássico estadual envolvendo Palmeiras e Corinthians. O Verdão tinha vencido o Santos e o Corinthians tinha sido derrotado pelo São Paulo, ambas as partidas fora de casa. Dessa vez com mando no Allianz Parque, que não esteve lotado, o estádio do Palmeiras está parte reservada para eventos. Tivemos um jogo marcado por chuva, né? Inclusive o Corinthians pode pedir música, terceira partida da equipe em 2025, onde o jogo é adiado por conta das chuvas que estão caindo em várias cidades do país. São Paulo vem sendo muito afetada por isso. A partida marcada para as 8h30 começou às 8h30. Tivemos mudanças nas escalações, o Abel optando por um esquema com 3 zagueiros, jogando num 3-4-3, também tentando povoar o ataque e ter uma defesa mais sólida para encarar o ataque rápido do Corinthians. E do lado alvinegro, o Ramon Dias optando por Hugo na lateral esquerda, pensando em dar uma força defensiva, ter uma alternativa para marcar melhor o Estevão. Na prática, nós vimos o Palmeiras muito melhor, controlando a partida desde o primeiro tempo. O gramado acabou assim mais pesado, claro, por conta das chuvas, o gramado sintético, então inclusive isso gerou preocupação. O Corinthians sequer levou o Garro para o banco de reservas, pensando que está voltando de uma contusão, de tratamento de um tratamento físico. Então o Corinthians teve problemas na primeira etapa. O controle do Palmeiras foi nítido, que consegue abrir o placar com o Maurício, levando a vantagem em cima da defesa do Timão, com uma falha, a gente pode dizer, do André Ramalho e o Kaká, que demora também na tomada de decisão. O André tenta até deixar o Maurício impedido, por pouca coisa não deixa o jogador do Palmeiras em posição de impedimento, mas houve uma falha. Ramalho, que não vem começando bem a temporada, deixa o Maurício em condição de abrir o placar a favor do Palmeiras. O Hugo Souza não tem nada, não tinha o que fazer no lance, então acaba sofrendo o gol. Mas no futebol, como nós temos nem sempre o melhor time vence, ou quem está jogando melhor vence, o Corinthians acha um gol, acho que pode falar em relação a isso, né? O gol de empate ainda no primeiro tempo, uma roubada de bola no meio de campo do Memphis, no momento mais uma vez também jogando um pouco mais recuado, a gente vai falar também isso quando estiver analisando as atuações de alguns jogadores. O Memphis rouba a bola do Richard Rios e faz um belo passe para o Yuri Alberto, aquele passe que a gente fala no mundo do futebol, o facão, né? Um lance, o Yuri saindo nas costas da defesa, ele vem pelo lado direito, consegue arrumar assim, um bom espaço e inclusive aproveita, né? O Yuri, o pessoal que acompanhar, rever o gol, pega somente no perfil do Paulistão, se eu não me engano, lá no X, antigo Twitter, tem uma câmera que mostra claramente, né, o movimento técnico complicado que o Yuri tem que fazer para chutar cruzado e conseguir vencer o Ayrton. Marca o gol de empate e ali já começa a ter o primeiro problema, né? O Yuri acaba dando uma voadora na bandeirinha de escanteio com o símbolo do Palmeiras e é punido com o cartão amarelo, cartão que acaba pesando e mudando o ritmo da partida. Bem, no segundo tempo, o Corinthians acaba tentando manter a mesma postura, mas vem o lance que essa voadora na bandeirinha de escanteio acaba tendo um preço. O Yuri, um lance na lateral, ele acaba simulando uma falta que acaba não acontecendo, e o Klaus expulsa, dá o segundo cartão amarelo. E ali muda, vira o jogo de ataque contra a defesa. Sobre o Yuri Alberto, está em outro vídeo, detalhando aqui sobre o que aconteceu com o Yuri Alberto. É um outro vídeo já que eu estou colocando a minha opinião, então mais detalhado, para a gente aqui focar só realmente no pós-jogo, mas acho que o Yuri realmente simula a falta, então acho que não tem a mínima dúvida sobre isso, e deixa o Corinthians em situação complicada. Vira ataque contra a defesa, então, e acho que uma grande situação que a gente tem para falar sobre isso que mostra também a falta de um problema até de elenco do Palmeiras. O Corinthians ele se fecha na defesa, busca realmente evitar os cruzamentos do rival, e o Palmeiras abusa de chuveirinho na área. Então tenta vários lançamentos, vários cruzamentos e acaba consagrando o sistema defensivo alvinegro. Mas a partida ainda tem mais duas polêmicas. Mesmo com o Abel mexendo no time, colocando jogadores jovens para tentar, na base da correria, da parte da força física, levar a melhor, acaba tendo um lance, primeiro um chute dentro da área, onde o próprio Klaus ele sinaliza claramente, então nem tem intervenção do VAR, que os jogadores pedem um toque de mão do André Ramalho, a bola bate na perna do André, e depois o próprio Klaus fala que não, assim, primeiro movimento, a bola bate na mão depois, então acaba não sendo um pênalti. Mas vem no finalzinho do jogo, o Estevam sai costurando a defesa, um lance até meio similar com o que o Lucas Moura teve com relação pelo lado de São Paulo contra a defesa do Corinthians,
E o Estevão acaba tendo uma inteligência no lance, né? Eu acho que eu tive uma dúvida, eu não coloco como um pênalti claríssimo, mas para mim, depois de rever o lance, se eu fosse o árbitro da partida, o VAR me chamasse, eu marcaria pênalti por conta de alguns lances, porque eu vejo o Estevão, ele tem um momento que o Rian, meio que a bola tem ele tem o joelho dele bate com o joelho do Rian, o jogador do Corinthians. Acho que o Estevam valoriza, mas não acho que ele exagera, não acho que foi uma simulação. Acho que existe o contato e méritos do Estevam, que acaba também dando um drible. E para mim, acho que foi um pênalti a favor do Palmeiras. Não tenho muitas. No momento, assim, tive a dúvida, olhando no momento do jogo, o ângulo da TV, eu fiquei com essa dúvida do lance, mas revendo, e o Klaus marca com convicção, talvez na forma como ele acerta, eu acho que ele acertou no lance do André Ramalho, eu acho que ele acertou em relação ao pênalti marcado a favor do Palmeiras. O Estevão assume a responsabilidade, vai cobrar o lance, cobra a penalidade, não cobra muito bem, e tem méritos do Hugo Souza, que acaba fazendo uma grande defesa, inclusive o movimento técnico do Hugo, né, que espera a cobrança, que consegue, inclusive, até aonde ele consegue fazer a defesa, é importante quando a gente revê o lance, bem méritos do goleiro, claro, tem um pouco do erro do Estevão. Aí termina empatada a partida pelo placar de 1-1. O Hugo sai consagrado, sai como o melhor jogador da partida. O Estevão nitidamente frustrado, né, chorando, ele sente o peso de ter perdido o pênalti. Isso, inclusive, foi bacana que a torcida do Palmeiras apoiou o jogador jovem, 17 anos, tem muito potencial para render no futebol mundial, né? Não vai jogar no Chelsea no segundo semestre, então tem chance realmente de vingar no mundo do futebol, um jogador que está mostrando muita qualidade, tem muita técnica, e errou, como vários jogadores erram. Em relação às atuações, acho que o Hugo leva com méritos o prêmio de melhor jogador em campo, mas faço menção honrosa ao Everton, que teve uma grande defesa, no chute do Yuri Alberto, uma defesa importante, bem posicionado, e principalmente no chute numa finalização do André Ramalho, o Coronado cobre escanteio, o André Ramalho finaliza muito bem e o Everton pratica uma grande defesa no momento que o Palmeiras estava muito superior, era um gol que poderia realmente mudar o rumo da partida. E do lado quer dizer, a gente citou aqui então, os destaques do próprio Estevão também, enquanto o Palmeiras estava colocando a bola no chão, estava jogando bem e merece também os elogios à atuação do Estevão. Negativamente, acho que o Corinthians principalmente teve alguns jogadores abaixo. Do lado do Palmeiras, o Facundo Torres não foi uma atuação que me chamou, cresceu os olhos, não foi uma atuação muito boa. O Veiga também acho que esteve muito abaixo. Mas do lado do Corinthians, pontos negativos para a defesa, André Ramalho e Kaká não vem mostrando confiança. O Kaká já vem com essa desconfiança em relação à sua qualidade, às suas atuações desde o ano passado, e o André Ramalho não começou a temporada bem, vem também sendo um ponto de atenção. Mas o principal, acho que o destaque negativo da partida fica para o Iro Coronado, um jogador que pediu oportunidades, chegou querendo titularidade, disputar, e mais uma partida onde ele some, onde ele acaba não sendo. O Corinthians ontem precisava do Coronado sendo cara de criação de jogadas, municiando o Memphis e o Alberto, e ele não faz. Tanto que o Corinthians, quando consegue entrar um pouco na partida, é o momento que o Memphis, ele, não sei se é a orientação do Ramon Dias ou se é, apesar que eu acredito que tenha sido também, porque o Ramon já testou isso com o Memphis atuando um pouco mais recuado, jogando no meio de campo, a criar jogadas, tanto que o gol acontece numa roubada de bola dele no meio de campo e fazer a assistência para o Yuri Alberto. Então, o Corinthians consegue entrar quando o Memphis chama a responsabilidade para criar jogadas. Isso deixa claro a atuação do Coronado. E também faço uma menção ao Abel Ferreira, que para mim errou nas substituições, demora muito para abdicar dos três zagueiros, no momento que o Corinthians tem um jogador a menos, ele poderia ter colocado mais atletas no meio de campo, tentar alguma coisa diferente para tentar furar a defesa do Corinthians. E foi também, acho, uma resposta para a diretoria, ou tentar para a torcida. Ele não foi uma mudança assim para melhorar o ataque, ele coloca o zagueiro Benedetti no finalzinho do segundo tempo, ele coloca já também, por um momento que o Palmeiras estava só colocando chuveirinho, só cruzamento dentro da área, ele coloca o Benedetti para tentar numa bola aérea fazer alguma coisa, mas nitidamente é um recado, né, de olha, eu não tenho um centroavante no elenco, olha, eu preciso improvisar um moleque, um garoto da base, acabou de subir, né, um potencial bom zagueiro, mas eu tive que colocar ele para jogar aqui no ataque para ver se vingaria alguma coisa. O resultado é aquela sensação de é o empate amargo para o lado do Palmeiras, o torcedor palmeirense tem que estar
frustrado com o resultado, porque tinha um jogador a mais, jogou melhor do que o Corinthians, e pela segunda vez consecutiva no Paulistão, já tinha acontecido em 2024, o Palmeiras com um jogador a mais não consegue levar na melhor feito do rival. No ano passado nós tivemos o Cássio expulso, o Yuri se machuca, o Corinthians termina com 2 jogadores a menos. Inclusive na expulsão do Cássio, acontece no próprio Yuri se prontificar a jogar no gol e o Gustavo Henrique vai pro gol, a gente lembra como é que foi isso. E agora, em 2025, o Corinthians com o Yuri sendo expulso, com um jogador a mais, o Palmeiras não consegue estar. Pro lado alvinegro, claro, é a sensação de um ponto, de uma vitória, uma vitória, um ponto conquistado com aquela sensação de, putz, foi uma superação, mas que também levanta alguns problemas. Do lado do Palmeiras, se a gente pegar, então, as análises finais do clássico, mostra que precisa de um repertório melhor, o elenco precisa de alguns ajustes pontuais. O Palmeiras vem tendo problemas, não começou bem a temporada, não vem jogando bem e vem sofrendo também. O próprio meio de campo do Palmeiras ainda não engrenou. Isso pode pesar muito para a temporada. Do lado do Corinthians, o sinal de alerta fica para o sistema defensivo, né? A atuação da zaga, mais uma vez, muito abaixo. E a gente lembra que o Corinthians só não foi vazado contra o Noroeste e a Ponte Preta, curiosamente, as 2 partidas onde o Tchoca foi titular. O Tchoca jogou ao lado do Félix Torres nesses 2 confrontos, o Corinthians não foi vazado. O Tchoca, inclusive, entrou no segundo tempo para dar uma força defensiva, e as declarações do Emiliano e do Ramon Dias é que o Tchoca está ganhando passagem. Inclusive, ele entra no primeiro que o Félix Torres. Então, talvez ele, pelo menos, já seja o primeiro reserva ali para a posição, mas eu acho que já venho defendendo há um tempo que ele já mereceria mais chances. Inclusive, para mim, nos clássicos, no clássico contra o São Paulo, eu já teria escolhido o Tchoca para começar como titular junto com o André Ramalho. Vamos ver o que acontece nos próximos jogos. Não é cenário de terra arrasada para nenhum dos dois clubes. O Palmeiras liga o sinal de alerta, mas não perde para o rival, também tem esse outro lado do copo meio cheio. Do lado do Corinthians, é o segundo clássico que o Timão não vence, né? Perdeu para o São Paulo, empata com o Palmeiras. Então também liga um pouquinho do sinal de alerta, mas vamos ver como que vai pesar esse clássico daqui para frente nos próximos jogos. Então é isso, pessoal. Pós-jogo aqui para o canal FuteJotas de Palmeiras 1, Corinthians 1, chegando ao final. Abraços.